Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nós nos sentimos muito contentes porque você está nos dando o privilégio da sua audiência. Você que tem nos acompanhado durante essa jornada diária, sabe que nós já passamos um pouquinho da metade do nosso projeto. E o projeto é estudar toda a Palavra de Deus em 5 anos, em aproximadamente 1.300 programas. E também é parte do projeto publicar os comentários que fazemos a partir desses programas. Nós já temos publicado o comentário de Gênesis, o comentário de Mateus e o comentário de Lucas. Para esse ano, se Deus assim nos permitir, está prevista a publicação do comentário de Marcos e o comentário de João. Assim nós completamos os evangelhos. Então, estamos caminhando. Nós precisamos da sua oração. Nós sabemos que é um projeto desafiador, mas o Senhor tem nos dado condições, tem nos abençoado e temos, graças a Deus, conseguido estudar a palavra dele já na metade desse projeto. Então, nós agradecemos a sua companhia conosco, as suas orações e as correspondências. As correspondências que vocês nos enviam, cartas, e-mail, um bilhetinho, muitas vezes nós recebemos assim, nos mostram que estamos caminhando com segurança e o valor do estudo bíblico tem sido despertado em muitas vidas. E exatamente recebemos uma carta de São José dos Campos, do querido irmão LSUT. Ele nos enviou a seguinte mensagem. São José dos Campos fica no estado de São Paulo. E ele diz o seguinte: agradeço a Deus pela vida de vocês, pois tenho aprendido muito da palavra de Deus através do programa Através da Bíblia. Sou evangelista e sou feliz com Jesus. Sou apaixonado pela palavra de Deus. Acompanho todos os dias o seu programa e tem sido de grande proveito e muito prazeroso. Continuo orando por vocês. Que Deus abençoe as suas vidas. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras, muito obrigado por você compartilhar conosco o seu testemunho e o seu amor pela palavra de Deus. Obrigado porque você tem sido um homem usado por Deus e tem dado esse prazer para nós, da sua audiência, o seu ministério que é de evangelizar. Queremos que Deus te abençoe ricamente nesse ministério. Nós louvamos a Deus que tem usado esse programa para atingir muitas vidas e tem atingido e tem edificado a sua vida. Por isso, nós somos gratos a Deus. E nós queremos realmente pedir que muitos de vocês, nossos ouvintes, se tornem nossos parceiros. Parceiros no quê? Calma que eu não vou pedir nenhuma oferta, não. Nós queremos a sua parceria em 2 aspectos apenas. Em muita oração em favor do projeto e também em divulgação. Nós queremos que você que nos ouve espalhe a notícia do programa para seus amigos, parentes, irmãos da igreja, colegas do serviço. Nós queremos que cada vez mais pessoas possam se interessar pelo estudo da palavra de Deus. Por isso mesmo nós oramos e nós queremos a sua oração conosco. E exatamente para esse momento de oração que eu quero convidá-lo para buscarmos a presença de Deus em favor do nosso programa. Pai querido, chegamos à Tua presença, agradecidos pelo privilégio de podermos falar contigo e termos certeza que o Senhor escuta as nossas orações. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso e bondoso para conosco. Receba, então, cada um dos corações que se elevam à Tua presença agora e atenda, Pai, conforme a Tua vontade. Sabemos que a Tua vontade sempre é a melhor. É boa, agradável e perfeita. Por isso nós nos submetemos à Tua vontade. Suplicamos também a iluminação do Teu Espírito para essa hora de estudo e também pedimos a Tua bênção para que a prática dos princípios que nós vamos estudar seja nos dada na capacitação que Ele mesmo, o Espírito Santo, possa fornecer para nós. Suplicamos, Pai, que o Senhor atenda a nossa oração, não porque nós merecemos, mas pelo Teu próprio amor em Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos, ainda em caráter de introdução à carta de Paulo aos Efésios, pelo menos 2 textos do livro de Atos, que vão nos ajudar a lembrar de como Paulo trabalhou naquela cidade e que igreja ele formou ali naquela cidade. Eu quero chamar a sua atenção, se você tiver a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia nos capítulos 19 e 20 do livro de Atos. E ali, então, nós vamos encontrar o relato que Lucas fez da presença de Paulo na cidade. E eu gostaria que você me acompanhasse na recordação de alguns acontecimentos importantes que ocorreram lá na fundação da igreja de Éfeso. No capítulo 19, nos seus 40 versículos, encontramos o efeito do ministério de Paulo na cidade de Éfeso. E eu coloquei como título para este texto de Atos 19, o Evangelho abala uma cidade. Talvez, se você é um daqueles que me acompanham sistematicamente, você pode se lembrar de que no livro de Atos, quando nós já estudamos o livro de Atos, você vai se lembrar de algumas coisas que eu vou falar agora. E é exatamente isso. Eu quero recordar com você alguns detalhes que nós já estudamos lá em Atos, mas são detalhes importantes que vão nos dar base para entendermos o que acontece, por que acontece, o que Paulo fala, por que Paulo fala, o que ele fala na carta aos Efésios. Então, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que a mensagem do Evangelho abalou a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, como nós já mencionamos, durante o governo de César Augusto, ela foi a província romana da Ásia, ela foi a capital dessa província. Então, hoje ela parte da Turquia Ocidental. No programa passado, eu lembro que eu mencionei isso daí. A cidade de Éfeso era um forte centro comercial, político, religioso, e ali se destacava então o templo de Diana, ou Artemis. Era uma deusa da fertilidade. A imagem dessa deusa até é um pouco grotesca. É uma moça, mas da parte de cima, desnuda, mas com muitos seios. Não apenas 2 seios, mas muitos seios. Era essa a imagem dessa deusa, deusa Diana ou Artemis. Éfeso disputava com Alexandria e Antioquia a liderança das cidades da Ásia. E provavelmente através de Áquila e Priscila, conforme nós lemos lá no capítulo 18, versículo 18 e 19 de Atos, o Evangelho chegou então à cidade de Éfeso, hoje na Turquia, através de quem? De Áquila e Priscila, que eram 2 companheiros do apóstolo Paulo. O ministério do apóstolo Paulo em Éfeso foi impactante, foi impressionante. A pregação do Evangelho provocou uma grande agitação na cidade de tal maneira que, nós já mencionamos no programa passado, houve quase que uma revolta contra os cristãos ali. Paulo permaneceu na cidade durante mais do que 2 anos. E dali é impressionante o que Paulo fala e o que Lucas escreve. O Evangelho dali da cidade de Éfeso se difundiu por toda a Ásia. E com isso ocorreu uma grande transformação que abalou a cidade. Quando você olha para o capítulo 19, versículo 23, nós lemos o seguinte: houve um grande alvoroço acerca do caminho, isso é, do Evangelho. O caminho era o nome pelo qual os cristãos eram conhecidos. Antes de nós nos chamarmos cristãos, o pessoal chamava a gente de, olha, aqueles são seguidores do Nazareno, aqueles são seguidores do caminho, aqueles são seguidores desse Messias judeu. Por que caminho? Porque o Senhor Jesus tinha dito que ele era, você se lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, os primeiros cristãos foram conhecidos como seguidores do caminho. E esse alvoroço, então, mostra que Éfeso foi realmente abalada pelo Evangelho. Para os cidadãos de Éfeso, para aqueles que não aceitaram a mensagem do Evangelho, o Evangelho foi um grande transtorno.
Uma oposição violenta se levantou contra os missionários, mas isso não os impediu de proclamarem com vigor o nome do Senhor Jesus. E uma igreja, então, muito forte, que é essa igreja a que Paulo escreve, foi organizada ali. Durante a existência da igreja, nós tivemos ali, olha só, homens como Paulo, Apolo, Timóteo e o próprio apóstolo João, que tinha saído de Jerusalém e tinha vindo para Éfeso. Então nós tivemos pastores da mais alta qualidade, Paulo, Apolo, Timóteo, João, e além disso também, nessa igreja, muito provavelmente, ela era frequentada, talvez ela até exercesse algum cargo de liderança, sabe por quem? Por uma senhora muito importante, Maria. Maria, mãe de Jesus, porque você se lembra que quando Jesus morreu, ele disse para João, João, eis aí tua mãe, e mãe, eis aí o teu filho. E certamente onde João foi, Maria foi também, João estava cuidando de Maria. Então, veja que essa cidade é uma cidade realmente importante, a igreja surgiu, foi originada no meio desse contexto tão bonito dessa história que nós estamos contando para você. É inegável que a mensagem do Evangelho trouxe uma grande transformação para Éfeso. E nós podemos dizer então, resumindo o capítulo 19, o seguinte: o Evangelho proclamado, com todo o seu conteúdo, produz efeitos singulares nas vidas das pessoas. E eu repito, o Evangelho proclamado em todo o seu conteúdo produz efeitos singulares nas vidas das pessoas. Nesse capítulo, então, no capítulo 19, nós vamos ver 4 efeitos que o Evangelho causa na vida de uma comunidade que recebe a sua proclamação. O primeiro efeito da proclamação do Evangelho é produzir conhecimento da verdade. Isso nós olhamos lá no capítulo 19, versículos 1 a 7, quando Paulo encontra o quê? 12 discípulos ainda de João Batista. Veja só, interessante perceber isso daí. Esses homens que tinham ouvido a mensagem do Batista, já muito mais do que 30 anos atrás, eles estavam ainda esperando a vinda do Messias. Mas nós sabemos que o João Batista pregou, o Messias veio, Jesus veio, né? Ele morreu, teve 3 anos de ministério, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. E a igreja já estava funcionando. Somente que esses homens que ouviram provavelmente João Batista lá numa das épocas em que eles foram para a celebração das festas judaicas lá por volta de Jerusalém, eles ouviram a mensagem do Batista e creram que realmente o Messias chegaria. E voltaram para Éfeso. E depois nunca mais ouviram mais nada sobre o Evangelho, sobre Jesus. E agora então Paulo confronta eles e pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? Eles falam: mas a gente nem sabe o que é isso. Que Espírito Santo é esse? O que é isso? E aí Paulo percebe, então, eles estão crendo atrasados, vamos dizer assim. E Paulo expõe todo o Evangelho e pela graça de Deus eles recebem o Senhor Jesus e ali há uma manifestação também do poder de Deus sobre a vida daqueles homens. Eles são batizados no Espírito Santo, tem uma evidência específica para aquele caso de manifestação de dons, e ali então se completa a formação da igreja. A formação da igreja, só para você se lembrar, ela ocorre em Atos 2 com os judeus entrando na igreja, em Atos 8 com os samaritanos entrando na igreja, em Atos 10 com os gentios entrando na igreja, e aqui em Atos 19 com os crentes da antiga aliança entrando na igreja. Então a igreja está completamente formada. Ninguém mais de nenhuma outra nação, não existe outra nação para entrar na igreja. Por isso, hoje, quando nós estamos falando de igreja, nós dizemos que a igreja é constituída por cristãos de todas as partes do mundo. Graças a Deus por isso. A mensagem do Evangelho é universal. Não há barreiras, nem de sexo, nem de raça, nem de cultura,
nem de posição financeira. O Evangelho alcança a todos. Em segundo lugar, um segundo efeito da proclamação do Evangelho é produzir definições quanto ao que se crê. Nos versículos 8 a 10, nós encontramos exatamente isso. Paulo passou 3 meses pregando primeiramente para os judeus, mas ele foi completamente rejeitado. E aí ele sai da sinagoga e começa a pregar o Evangelho na escola de um homem chamado Tirano. Veja bem, é só nome da pessoa. Não é que essa pessoa era uma tirana, é simplesmente o nome dele. E esse homem fornece esse ambiente, essa escola para Paulo pregar, e Paulo prega. E ali surge então uma igreja forte, uma igreja que testemunha e que espalha o Evangelho por todas aquelas cidades da Ásia. O terceiro efeito da proclamação do Evangelho é revelar então os falsos cristãos. No capítulo 19, nós temos um episódio muito interessante. Eu me lembro quando nós estudamos o livro de Atos, que eu disse aqui até é um episódio humorístico. Pessoas que queriam também mostrar-se poderosas, 7 rapazes queriam se mostrar poderosos, foram expulsar demônios, e os demônios recusaram sair daquele corpo que estavam possuindo. E eles falaram o seguinte: olha, nós conhecemos Paulo e conhecemos Jesus. Vocês a gente não conhece, vocês não são dele. E aí pularam em cima deles. E eles saíram correndo, com roupas rasgadas, quase seminus praticamente, e fugiram. Por quê? Porque o Evangelho revela os falsos cristãos. Quem é crente, quem não é crente, não adianta se fingir. Isso nós vemos em Atos 11 a 20, do capítulo 19. Um quarto efeito da proclamação do Evangelho é revelar a intimidade dos corações verdadeiramente cristãos. Nos versículos 21 a 40, então, nós encontramos essa mudança que ocorreu com vários efésios. Saíram da idolatria, saíram do mundo idólatra, do mundo em que adorava o demônio, feitiçaria, e começaram a servir o Deus vivo. Graças a Deus, porque o Evangelho muda o interior dos nossos corações. E o quinto efeito ainda, para completar o capítulo 19, os versículos 23 a 40, nós encontramos que o Evangelho pregado, proclamado, produz o seguinte efeito: provoca uma oposição daqueles que não creem. Se ele provoca aceitação naqueles que creem, o que você acha que ele vai provocar naqueles que não creem? Corretamente, oposição. A primeira atitude, então, temos que reconhecer que estamos diante de uma batalha espiritual. Reconhecer a oposição. Agora, nós reconhecemos também, e no caso Paulo reconheceu, que havia um símbolo da oposição, que era um homem chamado Demétrio. Demétrio era um ourives que fazia, desculpe a palavra, fazia esses santinhos, essas medalhinhas douradas, com a esfinge de Diana, daquela deusa da fertilidade. E isso era motivo de lucro para ele e para os outros artesãos da cidade. Ora, veja bem, quando o evangelho chegou na cidade, muitos creram. E aí, a idolatria foi sendo colocada de lado. Portanto, o comércio dessas medalhinhas foi sendo o quê? Prejudicado, lógico é. E aí, então, o que aconteceu? Eles fizeram uma revolta. E, como eu disse no programa passado, num certo dia, eles ficaram tão afetados com aquilo que o evangelho estava provocando, que eles fizeram uma passeata. Você, talvez aí na sua cidade, já deve ter visto algumas passeatas, ou então na televisão você vê nos grandes centros as pessoas inconformadas com tal e tal situação, eles fazem passeatas. E assim aconteceu lá em Éfeso. Fizeram uma passeata e ficaram gritando por 2 horas uma frase de efeito: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Quer dizer, para dizer que ela é grande, é porque ela não é tão grande assim. Para fazer essa afirmação, é porque ela não é tão grande assim. Porque grande realmente e único é o nosso Deus. E
e o evangelho então tomou conta da cidade de Éfeso. Muito bem, e agora podemos olhar para o versículo final do capítulo 40, em que diz que nós tivemos ali realmente uma convulsão social, né? Houve muita agitação, muita gente contra o evangelho, mas enfim o escrivão, um homem mais importante da cidade, apaziguou o povo, preocupado também com Roma, que poderia entender ali uma rebelião da cidade contra Roma. A solução veio racionalmente. A razão venceu o descontrole. Se há demandas, que se faça justiça. O que, na verdade, vemos é Deus atuando através desse escrivão, usando-o como seu instrumento. E a cidade, então, teve essa igreja pujante, a igreja de Éfeso. Olhando para o capítulo 20, nós vemos algumas prioridades do ministério do apóstolo Paulo. Estamos chegando quase ao final do programa, mas eu queria só demonstrar algumas características importantes do ministério de Paulo. Paulo mostra 4 prioridades no seu ministério, ali em Éfeso e como seu padrão. Em primeiro lugar, ele mostra que é necessário, quando estamos ministrando, priorizarmos a nossa relação com Deus. Qualquer um que é cristão, qualquer um que é ministro, tem que se responsabilizar, em primeiro lugar, na sua relação com Deus. Se você é chamado, você deve ter vida. E vida se tem em convivência com a pessoa. E a pessoa de Deus é a fonte verdadeira de vida para nós. Então, Paulo tem uma relação importantíssima e íntima com o nosso Deus. Paulo diz no versículo 19 do capítulo 20 que ele serviu a Deus com humildade e até com lágrimas. A pergunta é se nós estamos dispostos a servir a Deus dessa maneira. Em segundo lugar, Paulo nos mostra que nós precisamos priorizar a nossa relação com os irmãos. Se você é ministro, você tem que fazer alguma coisa para com os seus irmãos. E Paulo, então, tinha um ministério definido, que era ensinar. O dom do ensino foi dado a ele. E ele tinha que ensinar. Proclamar a verdade, fazer aquelas pessoas crescerem no Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, ele diz também que o cristão, o ministro, tem que fazer um outro tipo de relação. Tem que priorizar na sua vida uma outra relação. Com quem? Com o mundo. Veja só, relacionou-se com Deus, agora com os irmãos e agora com o mundo. Por quê? Que o mundo precisa ser ganho para Cristo. Querido amigo, aonde você está inserido? Na tua família, na tua vizinhança, no teu serviço, onde tem pessoas não crentes, você deve ser uma luz para indicar-lhes o verdadeiro caminho. E em quarto e último lugar, o bom ministro prioriza a sua relação, sabe com quem? Consigo mesmo. Isso é, olhe para a sua vida e pense naquilo que você é, como é que você tem desenvolvido a sua vida com Deus. Nesse texto, Atos 20, versículo 24, nós temos um dos textos mais lindos da palavra de Deus. E Paulo fala o seguinte: eu não considero a minha vida importante para mim mesmo, mas o que eu considero importante é fazer o quê? Cumprir o ministério que o Senhor tem me dado e completar a carreira que o Senhor me deu. Querido amigo, que Deus possa te usar e que você possa dispor da sua própria vida para que o Senhor abençoe os outros que estão perto de você. Isso é, crentes que, como você, amam o Senhor Jesus Cristo. E pessoas que ainda não são crentes, pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te use para isso. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa, quando nós vamos entrar definitivamente refletindo sobre Efésios capítulo 1.